muito boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que você estiver ligado aqui no nosso podcast, no Papo com Maraca, no nosso Papo com Maraca. Aliás, já faço um convite para você que está aqui no YouTube, já dá um curtir, dá um seguir na página aí, segue a gente, ativa o sininho para você receber todas as informações do Papo com Maraca. Quem tiver no Spotify, a mesma coisa. Agora, se você quiser opinar, dizer o que você achou do bate-papo de hoje, ou sugerir novos convidados aqui para o bate-papo, me chama lá no Instagram, Alessandro_Maraca, ou então no Instagram do Papo com Maraca mesmo. Tem fotos lá, tem bastidores aqui com a gente. Então procura lá, @Papo com Maraca no Instagram, tá bom? Vocês estão convidados a participar com a gente. Agora, quero dizer outra coisa para vocês. Não adianta reclamar depois, porque eu estou muito feliz com todos os meus entrevistados e reclamar que o tempo é curto. Por quê? Porque a gente, um podcast é assim mesmo, a gente começa a bater papo, quando fica bom é a hora que está terminando, mas a gente já está pensando num especial de Natal aí, para a gente compilar alguns momentos de papos especiais. E momentos de hoje também serão compilados e você vai poder assistir aí os melhores trechos do bate-papo. Lembrando que o Papo com Maraca é transmitido diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, aqui no Fiusa Center. E daqui a gente vai para todo o planeta através das redes sociais e através da internet, beleza? E hoje o Papo com Maraca é mais que especial. Estou recebendo uma pessoa que eu admiro muito, acompanho, talvez ele nem saiba o quanto aí, mas a gente acompanha já o trabalho desde 2012, quando começou, começou um pouco antes, mas quando oficializou a plataforma VR, nós vamos falar um pouquinho da plataforma também. Dr. Otávio VR, seja muito bem-vindo, Dr. VR. Boa tarde, Maraca, boa tarde toda a equipe e, acima de tudo, os seus acompanhantes nas redes sociais. Dr. VR, deixa eu só terminar de apresentar, porque o pessoal precisa saber. O Dr. VR é advogado, foi promotor de justiça durante muitos anos e foi professor na UNAERP, é um professor muito querido. Eu estudei na UNAERP, eu fiz Direito e terminei em 99. Então tem vários colegas que foram alunos, que estudaram, e todo mundo ainda lembra com muito carinho da sua época de professor. Ainda sente saudade? Claro, a UNAERP foi uma fase muito importante na minha vida. Eu entrei lá em 98. E saí em 2014. Cuidei lá do escritório de assistência jurídica, né, da área. Uhum. E tivemos só prazeres, só alegrias. Vestimos a camisa da universidade, né, e só tenho amigos. Então foi uma fase muito importante. E, Dr. VR, antes de ser professor, o senhor foi promotor de justiça, né? Numa época em que o Brasil não se comunicava tão bem como se comunica hoje, numa época que a informação não transitava tanto assim. Ser promotor naquela época era um desafio já? Bom, realmente sempre será um desafio ser promotor. A gente tem obrigação de proteger a sociedade. O senhor começou em qual comarca? Cajuru. Cajuru. Mas eu fui substituto aqui de Ribeirão Preto, né? Assim que eu prestei o concurso, fui aprovado. Em 73 eu assumi a Ribeirão Preto. Só em 78 que eu fui para Cajuru. Todo esse tempo eu fiquei como substituto de Ribeirão Preto. E fazia de tudo um pouco, né? Júri, fazia a parte criminal, parte civil e tal. Trabalhei com muito bom juiz, grandes companheiros. Então tal. O senhor fez criminal e também o civil. No crime, o senhor lembra de alguma história, assim, já entrando nessa questão? Pois é. Alguma história foi para a plataforma ou não? Não chegou porque a plataforma, eu sou colecionador de livros e nós apenas, não é bem as histórias que a gente coloca lá, são os livros para divulgar as obras e homenagear os autores, certo? Então esse é o objetivo. Agora, eu fiz muito júri, teve o crime do Tamanduá,
teve... Esse do Tamanduá foi aqui em Ribeirão? Ou não? Aqui na divisa de Ribeirão Preto com Serrana, né? Que ali o rio Tamanduá. Eu lembro um pouco dessa história. Exato. Tinha naquela época, me perdoa que eu ainda... mas eu lembrava bem, mas hoje menos. Então, o cidadão... nós vimos o revólver, ele tinha lá as marquinhas lá de quantos ele já havia matado. Ele matava e fazia uma marca. Pois Então, foi um deles. Tive lá em Cajuru, eu tive depois ali também um cidadão que era lá, foi delegado de polícia lá em Cajuru, e ele fajutava umas cartas de motorista. Então, quando eu cheguei lá, de um processo tinha 50 volumes. Essa na área criminal também. Né? Tanto é que eu tenho fotografia quando terminou o processo, que eu acabei como promotor e o juiz dando sentença, aí houve apelação e nós em fila de funcionário, era só atravessar a rua de Cajuru ali para ir do fórum ao Correio, que é bem em frente, né? Então foi uma fila carregando o processo e tem uma foto. Que interessante. Então, 50 volumes, 50 volumes. Cada um estava levando uns 10. O senhor lembra se ele foi condenado? Foi. Tony Masquieto. E ele era delegado e ele montou todo um trabalho lá, uma quadrilha e tal, para fajutar carteira de motorista. Entende? Esse foi um destaque grande. Como promotor também, eu trabalhei, isso era necessário, porque é um período que faltava promotor. Eu trabalhei em Franca, trabalhei em Altinópolis, trabalhei em Batatais, trabalhei em Santa Rosa de Viterbo, Mococa. Enfim, por isso que eu fiquei tanto tempo como substituto aqui de Ribeirão Preto. Entende? Mas foi muito bom. Passa depressa, né, o Maraca, essas coisas incrível. A gente depois vai recordando e fala, não, mas não é possível, já. É muito rápido, né, doutor Berri? Tudo. Então, aí o senhor ficou esse tempo no Ministério Público, depois aproveitou até esse conhecimento, foi para a UNAERP para dar aula, mas advogou também, né? Bom, a advocacia propriamente dita, eu fui procurador do município de São Paulo. Eu não sabia. Porque quem era o prefeito? O prefeito foi Maluf. Eu peguei o final do Brigadeiro Faria Lima. Então, o que acontece? Aquelas avenidas, eu trabalhei no Jude 23, que é a parte judicial 23 na Liberdade 103, que só tratava de desapropriação indireta. A direta é aquela que emite o decreto e desapropria. Indireta. O poder público ocupa e depois o cidadão entra para receber, certo? Essa é indireta, dada a urgência e tal. E eu trabalhei na abertura de grandes avenidas hoje de São Paulo, principalmente a Radial Leste. E tem um fato interessante, né? Uma coisa a gente tem que falar, né? O Maluf, tanto como prefeito como governador, fez muitas obras em São Paulo. Ele era tocador de obras. Tocador de obras. Então, você tinha Faria Lima nem se fala, né? Também. Então o senhor tinha muito serviço, muita desapropriação indireta. Então, com relação ao período do Brigadeiro Faria Lima, é que eu entrei na prefeitura num concurso público para escriturário. Ocorre que fazia 7 anos que não tinha concurso, e aí precisou legalizar uma situação de advogados contratados. Então a prefeitura teve que abrir concurso. E eu estava ali, recém-formado,
E aí eu prestei concurso, eu passei e fui, tal, que me ajudou, porque eu já tinha um título no concurso para promotor, que foi logo em seguida. Eu entrei em maio como procurador e eu já assumi aqui em Ribeirão em janeiro de 73. Então foram alguns anos. Porque eu me formei em dezembro de 71. Prestei o concurso, depois fui aprovado, assumi em maio, e depois fiquei até vir, né? Já me saiu o meu decreto de designação, que, dada a minha classificação, que eu peguei em 6º lugar, eu pude escolher aqui em Ribeirão Preto. Geralmente o primeiro lugar escolhe em São Paulo, Santos, o Grande e tal. Mas só para explicar para quem está assistindo, o senhor não veio para Ribeirão por conta do concurso. A família veio antes para Ribeirão, né? A gente estava. A sua família veio para o Brasil em 1896. As duas, né? Eu sou. Aliás, eu falo o seguinte: eu não tenho nenhum sangue que não seja italiano. De todo lado? De todo. E casei com uma descendente italiana. O meu pai é filho de italiano. A minha mãe, filha de italiano. Eles casaram, que é a família Siquierica da minha mãe e Vérrica do meu pai. Bom, aí eu nasci, minhas irmãs, meu irmão, e casei com uma Mezzavilla. Casei com uma Mezzavilla. Então, também os meus filhos... Não, então é toda uma... Então, eu preservo muito essa cultura. É lógico que eu sou brasileiro. Não, lógico, o amor está aqui, mas tem também um carinho pela Itália muito grande. E com isso, a gente preserva. Eu gosto de preservar. Eu aprendi a língua italiana. Eu só sou meio italiano, Maraca, porque eu não sei cozinhar. Não é que eu não saiba cozinhar. Não é que eu não saiba. Eu falo, foi falta de oportunidade, porque a minha sogra veio morar comigo com 53 anos e faleceu com 91. Foi a melhor coisa do meu casamento. Fantástico. Bom, aí o que acontecia? Ela e minha mulher tomavam conta do espaço. Você está entendendo? E não tive aquela necessidade. Eu, por exemplo, meus 2 filhos, eles cozinham. Eu também gosto. Exatamente, mas por quê? Porque a minha nora trabalha, a outra também. Diferente, então, né? É um... Tempos modernos. Exatamente. E é interessante. Né? Não, mas eu vou até fazer um convite para o senhor. Ainda dá tempo de aprender a fazer uns risotos e tal. A questão, Mara, a questão é o seguinte: eu sou mais ligado, dado esse projeto do Plataforma VR, eu tenho que fazer a resenha mensal de uns 20 livros. Entendi. Você está entendendo? Porque... Então você lê demais. Eu já li mais. Hoje até estou com problema da vista, porque já gastou demais. Eu fiz clássico aqui no Otônio Mota. Certo? Li muito, que era a época da Florionete e do Oliveira Guimarães. Foi uma excelente professora. E aí o que acontece? Se você me der um livro e fala assim, eu vou te dar de manhã, você vai me entregar ele à noite. Eu leio esse livro e te conto toda a história. Já é um... Então você já chegou a ler mais que um livro por dia, então? Assim, você lê um livro por dia? Olha, na ocasião que... É como você falou, né? Que foi lançado em 2012 o Plataforma VR. Só que a coleção, eu tinha 400 livros na ocasião, e lá na UNAERP, eu já estava na UNAERP, e fizeram o programa, que é o pessoal da Faculdade de Análise de Sistema fez o programa. O pessoal do TI ali, né? Da tecnologia da informação. Exatamente. Então, o que acontece? Você teria que colocar... Abastecer.
os 400 livros. Que hoje são 2.500 já? Bom, aí veio com o tempo tal, 2.700. 2.700. Exato. Então, o que acontece? Eu levantava, por exemplo, isso de sábado e domingo, porque não, na época eu cheguei a trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Eu do NEP, né? Você passou por lá. Então, eu levantava 4 horas da manhã do sábado e até às 11 horas da noite, inclusive no domingo, para poder... Aí foi lançado. E antes disso eu fiz 2 exposições do livro, uma em Franca, outra em Sertãozinho, e outra lá na UNAER. Então eu sou um entusiasmado nisso. Mas é incrível, porque isso é uma cachaça. Então é isso, tá explicado. Então você fala assim, e você gosta de churrasco? Não, eu já gostei muito. Tá. Você gosta de pescar? Não pesco. E você gosta de cozinhar? Não. Agora, e como é que faz? Eu falo, não é o que a gente teve, a gente é encaminhado, todos nós temos talentos, certo? Mas talento para determinada coisa aí é válido. Dr. VR, mas vamos lá, vou partir da premissa de 2.700 livros ali na plataforma. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu queria saber o livro que o senhor mais gostou, desses aí que te vem na mente. Eu sei que tem muitos que você gostou, mas o que mais você lembra, o livro que mais te impressionou, e tem algum livro raro dentre esses também? Falar nisso tem algumas histórias. O livro que eu confesso para você é a coleção. É uma coleção. São 5 volumes. É a história de Ribeirão do Rubens Cione. Por quê? Porque não que o Rubens Cione tenha sido um historiador, pesquisador, não. Quem conviveu com o Rubens Cione, como eu tive a oportunidade de conviver, porque nós éramos colegas, eu e o filho dele, o que ele fazia? Dr. Zé Arnaldo. O Zé Arnaldo. Ele assinava os jornais de Ribeirão, revista, tudo que aparecia na mão dele, ele batia ofício para o fórum, para uma empresa, para isso, aí vinha a resposta, ele fazia pergunta. Ele fez uns livrões, mais ou menos, vamos dizer, 80 centímetros, livrões. Ele foi na gráfica, pegou as folhas, botou capa dura, e ele, dependendo do assunto, ele ia colocando, ele ia colando. É como se fosse um arquivo. Sim. Tudo que aparecia tal. Isso daí ele fez há tempos. E ele então acabou fazendo 5 livros que conta de um modo assim prático, bem objetivo, a história de Ribeirão Preto. Então esse foi o livro que eu li. Hoje eu falo o seguinte. O filho dele fala para mim, falou, eu não li tanto quanto você. Ele fala, acho que você foi o único que leu os livros do meu pai. E o neto dele estudou na minha sala, é da minha turma da UNAERP também. O Zé Arnaldinho. Zé Arnaldinho. Que está em São Paulo hoje, um advogado, bem sucedido, trabalha muito bem. Recuperação judicial. Isso. Tal, mas então, esses 5 volumes... Pois é dada a importância dele. Se disser assim, o Maraca, que teve vários livros, podem ter interessante, escrito, tal, isso, aquilo. Mas esse eu dou a importância. Esse eu valorizo, aquele que eu valorizo mais. Agora, tem algumas histórias, né? Por exemplo, se você me perguntar, qual foi o livro mais caro que você... Bom, qual foi? O livro mais caro foi o seguinte. Eu operei da catarata, mas todos os sebos de Ribeirão Preto tinha já aviso de que, chegando algum livro e tal, por favor me avisar. Bom, eu operei num dia
eu tinha um carro, uma Gran Vitara, que tinha aquela roda atrás e tal. E morava na João Penteado, ali entre a Visconde Uma e a Tibiriçá. A rua não é muito larga e o pessoal parava do outro lado e tal. Bom, aí liga um dono de sebo. Chegou um livro aqui. Eu fiquei desesperado. Operado? Operado com o carro. Você não pode sair na claridade. Aí eu peguei, dei o ré e pá na porta do Entendi do porque carro. que é o livro mais caro. Aí tinha uns ciganos que moravam na esquina, onde era a casa do Dr. Paulo Ross, que era do Hospital São Paulo e tal. Eles vieram, porque eles tomavam conta praticamente do quarteirão. Eu conheço o dono desse carro aí. Falei, chama que tal. Aí veio a mulher. Porque não sei o que lá, papá, eu preciso do carro para trabalhar, papá. Falei, moça, fica tranquila, que eu me responsabilizo. Vou ver o seguro, tal, isso e aquilo, e vou... mas sabe como é que é? Eu não posso parar sem carro, eu tenho que alugar um carro por uma semana. No mínimo. Aluguei o carro. Entende? Bom, esse foi um. E aí ficou caro o livro, né? Ficou. Aí teve outro que eu paguei em euros. É incrível. Também o pessoal da região tem contato com a gente e tal, os comerciantes de livro e tal. E tinha um de Ibaté que sabia tal, e comprava livro. Comprava livro, vendia, fazia comércio. Mas ele foi muito, eu acho legal comigo, porque ele ligou para mim e falou, Verrê, é o seguinte, está sendo vendido um livro, um almanaque de 1905 de Ribeirão Bonito, só que está num site de Portugal. Eles estão querendo, acho que 300, uma base assim. Euros. Não, era, 175 euros. E eu não tenho condições de comprar. Você tem? Eu falei, eu vou comprar. Mas claro, não tem. Não. Eu até fui pago pelo aquele. Bom, aí eu falei, aí eu fiquei encucado. Mas que esse livro foi parar em Portugal? Por quê? Você deve ter visto já esses almanaques que se fazia no final do século, no final do século anterior, né? No século e começo do século XX e tal, 1900 e nada. Bom, ele partia a confecção de um almanaque desse do jornal, aquele jornal que circulasse na cidade. Esse jornal, normalmente, ele tinha informações sobre a cidade, as publicações públicas, dos atos da prefeitura, da Câmara, isso e aquilo. Tinha poesias, falava sobre remédios, etc. e tal. E tinha nas poesias um cidadão de Portugal mandava as poesias para eles aqui em Ribeirão Bonito, Orlando Rangel. Aí a hora que veio o livro, eu abri, tinha uma dedicatória para Orlando Rangel. Aí eu falei, quem é esse Orlando Rangel? Aí eu fui, no final tinha 2 folhas homenageando grande escritor português, tal, confecções, beletrista, Pois é, ele que ganhou e os herdeiros deles mandaram em frente. Cara, e que história, né? Então esse livro sai de Ribeirão Bonito, vai para Portugal, pro Orlando Rangel? Orlando Rangel. E depois volta aqui. Pois é, eles colocaram. E por, assim, vamos dizer, o cidadão ali de Ibaté, que é comerciante de livro, porque na estante virtual é possível um particular colocar até 100 livros. Eu tenho, por exemplo, uns 200 livros que são duplicatas, certo? Porque às vezes eu compro, eu vou muito nas feiras regionais e tal. E eu tenho. Esses livros valem. Você está entendendo? Eu tenho
livros de cidades aí que estão esgotados há muito tempo, mas tenho 2. Normalmente, a maior parte, um só. Bom, então, eu tive, então, a oportunidade de receber esse livro. Agora, depois, como é que eu comecei toda essa história? Foi que eu tinha um jornal lá em Cajuru e fiz uma revista comemorativa de uns 119 anos de Cajuru, certo? Isso em que ano que foi? Foi 1979. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu gostaria de fazer um livro. Eu fui atrás, tal. Eu procurei o Fausto de Oliveira em São Simão, o historiador lá de São Simão. O juiz Matos em Patrocínio Paulista. Peguei os livros, mas achei muito interessante. Mas no fim saiu uma revista, né? Saiu uma revista. E dessa revista a coisa foi evoluindo e chegou onde chegou a minha coleção, né? E os livros, antes de criar a estante virtual, eu passava uma semana em São Paulo, férias, indo em todos os sebos lá para comprar, e comprei muito e relativamente barato. Hoje a coisa ficou cara. Dr. VR, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Primeiro, eu vou contar uma coisa. Todo Papo com Maraca, eu chego para os meus entrevistados e falo, eu só exijo uma coisa. Até o final do programa vocês vão me contar um segredo. Mas como que eu posso pedir para o senhor me contar um segredo? O senhor já compartilha todo o seu conhecimento com todo mundo. Então eu acho que o senhor não tem mais segredo para contar aqui para a gente. Mas eu quero que o senhor fique à vontade. Até o final do programa, se o senhor tiver alguma coisa que o senhor ainda não contou para ninguém, o senhor conta para mim aqui hoje, tá? Eu vou ficar lisonjeado se tiver. Mas eu queria falar, porque assim, uma das coisas que eu percebo nessa sua paixão, não só pela leitura, é o seu amor e seu carinho por Ribeirão Preto também. Tanto na questão da cultura, da educação na cidade, grandes amigos. O senhor falou do Rubensione. O senhor conviveu bastante com ele, assim, teve muito, bons papos com ele? Ele tinha alguma... Pois é, ele... Pode contar o segredo agora? Então pode, já vamos revelar. É uma coisa realmente... Ele um dia chegou para mim e falou assim, VR, você é o filho que eu gostaria de ter. Entende? Por quê? O Zé Arnaldo é um pianista, não sei se você já ouviu falar. Não sabia que ele tocava piano. Eu gosto de bater papo com ele, gosto muito. Nossa, é um pianista de primeira... incrível. Nunca me contou. Então ele estuda todo dia. Ainda estuda? Não, todo dia. É virtuoso, é impressionante. E não gosta de contar para as pessoas? Não, ele não gosta de história. É igual a minha mulher, que gosta de matemática. Ela vê o tal, ela, o irmão dela, tiveram grandes professores lá em Descalvado, e não gosta de história. Você tá entendendo? E aí? Então, bom, aí o nosso papo, porque sempre tinha um aniversário lá na casa do Zé Arnaldo, da irmã dele, isso e aquilo, uma casada com o Paulo Cristino, outro e tal. Então a gente conversava, sentava com ele. Por quê? Porque o Rubensione, ele era um intelectual, é um homem erudito. Intelectual. Então, o papo furado com ele não funcionava. Então, eu sentava do lado dele, eu era promotor, depois eu fui advogado. E ele... E acima de tudo gostava de história. Então era o quê? A nossa simbiose era muito boa. Você tá entendendo? Bom, então dado a isso, não é porque nós éramos amigos ou tínhamos uma estreita ligação que eu disse que o livro mais... Não, absolutamente. Pelo amor, não. Aí vem aquilo que você me perguntou logo em seguida a respeito de Ribeirão Preto. Bom, eu sou natural de Sertãozinho. Mas, desde o clássico,
Eu estudei em Campinas, no colégio Nossa Senhora Auxiliador, fui aluno salesiano. E o senhor foi para Campinas por quê? Saiu de Sertãozinho e foi para Campinas, a família? Porque naquele tempo, para estudar, precisava botar filho em colégio interno. Entendi. Nós éramos muito ligados. A minha família, o Maracali de Sertãozinho, meu tio foi prefeito de Sertãozinho 9 anos, o irmão da minha mãe. Meu pai foi vereador da Câmara, presidente da Câmara, durante e tal. Então era festa de um lado e festa do outro. E quermesse, sabe? Bom, estou falando com... eu entendo. Aí tinha um desvio, né? Você tá entendendo? Entendi. Aí o filho, parece que o mundo é uma maravilha, tal. Não é. Aí eu não estudo. Comecei a ter problema na escola. Aí meu pai, me colocou, fiquei 3 anos, 60, 61, 62. Maravilhoso, sobre todos os aspectos. Formação humana, estudo, porque lá você só estudava e rezava. Né? Bom, aí eu complementei a parte secundária e eu entrei no clássico, lá no Antônio Mota. Entende? Colégio do Então Estado. a minha formação é humanista, totalmente humanista. Eu estudei em escola pública, a escola hoje estadual, professor Anacleto Cruz, em Sertãozinho. Depois eu fui para um período no Winston Churchill. E depois clássico aqui, antes o colégio, que eu fiz uma parte do... Bom, e Ribeirão Preto? Bom, Ribeirão Preto é uma cidade aberta para os ditos forasteiros, né, o Maraca? Sim, aqui ninguém pode... Não tem... A gente conhece algumas cidades, Batatais, Barretos, Mococa, que são lugares fechados. Tem um pessoal que é o jeito deles, né? Eles são mais... Se você não é daquele... você não vai... Cidades mais antigas, Jabuticabal, aquelas cidades mais tradicionais, inclusive eles têm uma certa discriminação até certo tempo de quem era italiano. Jabuticabal teve isso? Não é só Jabuticabal. Certo? Os Carcamano e tal. Tinha esse preconceito até, né? Exatamente. Bom, Ribeirão Preto. Nossa Senhora. Primeiro que uma parte da minha família é aqui de Ribeirão Preto, certo? Segundo que em todas as oportunidades que eu tive, que foi justamente o clássico, trabalhei na UNAERP, fui promotor, isso e aquilo. E até uma coisa, né, Maraca, você deve lembrar bem que eu fui pedir para você, como presidente da Câmara, que me auxiliasse no projeto que eu estava desenvolvendo, no incentivar o voluntariado na cidade. Exatamente. E você colocou a Câmara à disposição e me trataram maravilhosamente bom. Eu fico feliz, mas... Então o que eu posso dizer mais sobre Ribeirão Preto? Não, a história está toda aqui, né? A história do Otávio Verri com a família acabou se confundindo com a história de Ribeirão, os amigos que vieram. Os amigos. Agora, lógico que eu vou a Sertãozinho todos os domingos, porque eu tenho uma irmã solteira e que praticamente cuidou do meu pai e tal, da minha mãe e tal. Então, como a gente se dá muito bem, a irmandade, eu perdi um irmão, 44 anos, mas tenho uma irmã e tenho essa mais velha, e todo domingo ela faz um café pra gente, entende? Eu tenho a minha esposa que gosta de ir, porque também você tem que considerar a tua companheira para tudo. Eu tenho uma companheira que eu gosto de cinema, ela também gosta. Eu de ir lá tomar café com a minha irmã, ela também gosta. Então o que você quer? Ela trouxe, o senhor a gente estava conversando um pouco antes,
A sua sogra morou muito tempo com você e foi um prazer. Você estava falando que foi algo muito bom. Eu não admito que essas piadinhas de sogra não é comigo. Eu também, para mim não serve. Minha sogra comigo, ela é excelente. A minha sogra, ela levantava, ela abria a minha casa de manhã e fechava à noite. À noite. Entende? Cuidou dos meus filhos. Eu e minha esposa tivemos oportunidade para fazer várias luas de mel. Graças a essa presença dela. Exato. E também descendente de italiana. Então, a minha sogra chama Rina Guaglione, né? Guaglione, mas é Guaglione. Ela veio para o Brasil. Olha que história interessante. Em 1950, no pós-guerra, a Itália saiu um pouco humilhada da Segunda Guerra ali, né? Aquela questão toda. E as dificuldades financeiras foram se agravando lá. Crise e as famílias acabavam escolhendo alguns para vir para o Brasil, né? Que para eles era uma terra que poderia trazer oportunidade. E um dos... Aí o senhor também vai poder me contar algumas histórias, se o senhor conhecer, mas um dos lugares que as pessoas vinham era trabalhar tanto na Fazenda Amália, que era do Matarazzo, né, da família Matarazzo, e aqui nas próprias indústrias reunidas Matarazzo, que depois virou Cianê, sempre foi uma grande potência, depois acabou. Mas os dois vieram em 1950 no mesmo navio, meu sogro com 9 anos, minha sogra praticamente um bebê de colo, 1 ano e pouco, 2 anos, e dali cada família, uma foi para a fazenda e outra ficou em Ribeirão. Depois aqui foi para a fazenda, voltou para Ribeirão e eles foram se conhecer nas indústrias reunidas Matarazzo. E o dia que ficaram noivos, os pais conversando, né, no jantar do noivado, os pais conversando. Mas você veio quando para o Brasil? E aí descobriram que vieram no mesmo navio. É interessante isso, né? Agora, a respeito da colonização italiana, é o seguinte, eu digo que Sertãozinho, como Ribeirão também, Cravinho, é a economia mais dinâmica que existe da região. Sertãozinho. Já mudou alguns ciclos. Sim. Passamos pelo ciclo da cana, da industrialização. Começou o café. Quando desbravou, tal, isso, aquilo, o café. Não, primeiro foi uma economia de sobrevivência, de tal. Depois o café. E, em Sertãozinho, foram instaladas as 3 maiores fazendas de café. Sertãozinho, Ribeirão, tal. Por sinal, era Ribeirão Preto, né, na ocasião. Que era aqui, Dumont. Alberto Dumont, a fazenda Dumont, tal. E até o Rio da Onça. Dali para frente, São Martinho e Guatapará, que era da família Silva Prado. Todo esse lado aqui do Rio Pardo era do Coronel Francisco Schmidt, que saía daqui, né? Aqui da fazenda Monte Alegre, e até Pontal, tudo, passando por Cruz das Poças. Bom, aí eram fazendas que tinham vida própria, porque o cidadão vinha como ferreiro, sapateiro, vinha celeiro, né? Fazia o macarrão, tal. Então, o que aconteceu? Eram 3 grandes fazendas, 3. Aí o pessoal começou a perceber que tinha oportunidades na cidade. As principais famílias de Sertãozinho, família italiana. Eu ainda, no meu tempo, eram famílias italianas. Tinha algumas famílias sírio-libanesas, tal, isso, aquilo. E mais, tinha uma banda, que é coisa própria da família italiana. E os artesãos. Toda aquela parte mecânica que os italianos sempre foram especial, e Sertãozinho até hoje tinha o Ettore Zanini, o Badiali e tal, e depois, na hora que acabou o Zanini, hoje tem uma multiplicidade de tal. São todos derivados daquele
pessoal que veio, porque eles eram tudo, ferreiro, eram sapateiro, eram celeiro, tudo que a família Guidoni, por exemplo, que veio lá para fazer pão e macarrão no Dumont, montou a fábrica de macarrão e pão em Sertãozinho. Então, é muito interessante esse porquê que... Aí... O que a gente tem hoje é resultado desse ciclo. Tudo. Então. Se for analisar, Sertãozinho, um centro industrial, né? E lógico, com reflexo em Ribeirão Preto, porque também, dado o tamanho, aqui tiveram grandes fazendas aqui em Cravinhos, Cravinho foi grande, São Simão, grande produtor, Sim. né? Aí então afluíram à medida que Ribeirão Preto estava crescendo. E contribuiu, inclusive, para essa cidade aberta que é Ribeirão Preto. Até hoje. Até hoje. E sempre será. E em todos os sentidos, né? Porque nós estamos falando aqui da colônia italiana, mas Ribeirão tem uma grande colônia japonesa, tanto que nós temos a Sociedade Nipo-Japonesa e a Associação Cultural Japonesa. São duas... Que é, em decorrência, você lembrou muito bem, que é em decorrência dos... Teve o Casato Maru, que foi o primeiro navio que chegou em 1908, vieram 200 famílias para a nossa região aqui. Vieram para Guatapará, que tem um Mombuca. Então, justamente, tal. Vieram para aquela fazenda Pau Alto, que era da Iria Alves Junqueira, que teve aquele caso. Que era brava? Ela era brava mesmo, doutor Velho? Ela matou lá, que veio procurar lá a herança, a parte dele nesse... Tem umas histórias... Pois é. E ela era mãe da Sinhá Junqueira? Não. A Sinhá Junqueira é outra família. É da família Andrade de Franca. Tá. Ela era de Franca. Os daqui, porque, veja bem, nós temos 2 ramos de Junqueira. Nós temos o ramo de Orlândia, que é a fazenda Invernada, e Santo Inácio, que é em Morro Agudo, então tem até hoje. Eles ainda são... Eram 70 mil alqueires. E tem lendas, né? Porque eles dizem assim, mas como mediu isso daí? Como que eles tomaram tudo isso? É lógico, tem grandes... Bom, falou que pegaram... é lenda, mas... Até pode ser. Pegaram um cavalo, que eles sempre foram, né? E saíram a galope. O cavalo que tinha saído ali de Salles Oliveira, Orlândia e tal, ele só foi cair morto em Guaíra. Então tudo aquilo lá é nosso. Né? 70 mil alqueires. Aqui, que é da foz do Vassununga, até a foz do Onça, lá em Barrinha, para baixo, tal, que é no rio Mogi, 70 mil alqueires também deles com origem aqui na fazenda Lajeado, que era em São Simão. Então, todo esse... toda a junqueirada aqui de Ribeirão Preto é vinculada a esse de São Simão. E a propriedade deles vinha até aqui na Mata de Santa Teresa. Que entendi. Todo aquele povo que mora ali, Fazenda Santa Rita, a família, a fazenda do Coronel Francisco Junqueira, Boa Vista, a fazenda do Santa Teresa, desse povo. E a gente indo para o lado de cá, para o lado de Orlândia, Joaquim da Barra, Guará, Ipuã, São José da Bela Vista, Morro Agudo, Salles Oliveira, tudo. Aí é o outro Junqueira. Esse é o Junqueira. Tá? Então, agora, o que aconteceu? Aqui, do lado de Morro Agudo, de Orlândia e tal, é cerrado. Eles não plantaram, não tinha muito café, a não ser algumas manchas. Ao passo que aqui era terra de primeiro. Roxa. Agora,
quebraram em 29. Perderam muito. Se você disser, velho, quanto você calcula que o Junqueirada de Ribeirão Preto possa ter? Eu calculo, não sei se chega a 10 mil. Eu acho que uns 5 mil alqueires. Ao passo que o povo ali, esse de Orlândia, eles têm mais de 15 mil alqueires. E Orlândia, São Joaquim acabou indo mais para o lado da soja durante muitos anos, justamente por isso, né? Talvez pela vocação da terra ali. Tem um livro, eu te conto todas essas histórias, porque justamente são os livros. Então eu recebi um livro, vou começar a história, né? Eu recebi um livro sobre a história da soja de Orlândia, da Carol, da história da Carol, que é a cooperativa que era uma potência. Coisa... Exato. O que eles fizeram? Falava-se em soja no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eles pegaram o Maraca, trouxeram aqui e fizeram as experiências no Cerrado, ao que não tinham sido feitas. Tanto é que a Carol, Orlândia, toda essa parte, é responsável por toda a soja que hoje se planta no Brasil. Quer dizer, virou pesquisa, uma potência uma pesquisa, um trabalho. Tanto que a festa da soja e não é em só, São Joaquim da Barra. E não só isso. Eles começaram a comprar terra lá no Brasil Central. Né? Hoje é lógico, tem os gaúchos. Só que grande parte lá é cerrado. E quem fez a adaptação foram os gaúchos que estão hoje lá, os grandes produtores. Não, foi aqui em Orlândia. Dr. BR, e aí, ainda falando dessa coisa de resgate e até de reconhecimento da cultura italiana em Ribeirão Preto e na nossa região, a gente tem outras duas coisas, né? Primeiro, a arquitetura. Nós temos muito em Ribeirão, se a gente olhar, depois da vinda dos italianos, uma mudança nos traços das nossas casas. Bom, os construtores... Agora, o nome é complicado, mas veja bem, citar nomes. Eu podia até, quem sabe, eu tenho uma lista, uma próxima vez, nós tocaríamos nesse assunto tão importante, né? Então, eles eram eles eram engenheiros, eles eram, a rigor eram construtores, mas eram tidos como engenheiros, arquitetos e tal. Então fizeram... Bom, basta ver, você lembra bem da casa do Pascoal Inec, Sim. Né? Você lembra? Lembro. Pois é. Então, a própria Casa Caramuru, aqui embaixo, sim, que é a mais antiga ainda de pé. Ali, certamente, mas tinha as pinturas. Né? Todos os afrescos eram italianos. Exatamente. Todos os afrescos. Foi um italiano que veio para fazer. Que era o Santoro, se não me engano, o sobrenome dele. Então, o que acontece? Hoje as pinturas estão com dificuldade, mas você percebe a gôndola. Então, exatamente. O que você acha? E aquela casa tem outra curiosidade, né? Ela teve duas frentes. Sim. A principal era para baixo. Era para baixo. Que era para de lá de cima observar Por quê? toda a Porque plantação. aqui passava o trem. Você está entendendo? Então, você lembra do leito da Mojana? Nossa Senhora. Pois é. Gigante. Então era ali. A Caramuru, a Avenida Caramuru, era por onde chegava o trem. E era o fundo da casa. A frente. E é uma frente com avarandado. Né? Eu tive lá dentro quando foi secretário. Foi quando fez aquela amarração. Quando eu fui secretário foi justamente... Pena que não avançou. Tinha um projeto de restauro muito bonito que foi feito por um escritório de São Paulo, através de um PROAC. Na época, gastava-se em torno de 5 milhões para recuperar aquela casa, mas ela é da iniciativa privada, então... Hoje existe o interesse do proprietário em permutar com a prefeitura. Eu acho que seria algo importante de se fazer, desde que houvesse o compromisso de recuperar
aquele espaço, porque ali nós poderíamos ter um espaço cultural também muito importante na cidade. Até eu tenho um pensamento, que eu não sei, deve ser uma preocupação para o senhor, né? Eu não sei se é preocupação ou não. O seu acervo físico, o que você pensa em fazer? Bom, essa questão, Maraca, é muito preocupante. Por quê? Aqui tem, no meu entender, embora disseram que a Jonqueira hoje é muito bem organizada. Tá mesmo. Tá. Eu só confiaria numa biblioteca, que é a da USP, certo? Mas pela curadoria que poderia ter. É uma dificuldade, inclusive, se tiver tempo, eu vou falar um detalhe. Eu comecei a batalhar para colocar os livros lá, certo? E eu falava assim, não, coloco os livros ali e eu faço o que eu faço. Eu compro o livro, eu leio, faço a resenha, pago a pessoa, tal. Eu só queria que com o tempo vocês fossem assumindo essa função, porque eu tenho meu tempo de vida, né? Então, aí, caminhando na Recreativa, eu conheci o arquiteto da USP. E já que ele era arquiteto da USP, eu perguntei a ele se não... que a maior dificuldade é o tamanho da biblioteca hoje, até diminuiu um pouco, porque teve que o acesso, o promotor exigiu, tal, cadeirante, pá. Ele falou, não, nós estamos fazendo um projeto maravilhoso da biblioteca da USP. Da biblioteca da USP. E, logo, assim que tiver a verba, vai ser construído. A FEA recebeu um terreno. A FEA é a parte de cima da biblioteca, né? A parte antiga e tal. Isso aqui ali, a FEA, fizeram um prédio anexo e tal. E ela receberia a biblioteca em troca do terreno lá. Bom, aí fizeram uma reunião e foram apresentar o projeto. O pessoal da FEA falou, o quê? Nós queremos esse prédio aí para nós. E não para a biblioteca, é isso? 4.000 metros. Falou, não, nós só damos esse prédio aí. Não. E aí começou a coisa própria. Mas eu acho que vale a pena, até se o senhor me der a liberdade, eu posso conversar com o pessoal da fundação para saber como eles estão em espaço físico, para o senhor fazer uma visita lá. Porque a fundação Educandário... eu conheço o Marcos Alvaz. Pois eles têm um trabalho muito sério. E o trabalho de restauro feito ali, apesar de ser um trabalho mais contemporâneo na área do lado e do fundo, mas com acerto, porque eu acho que é bom quando você traz o novo, para você... Lá tem uma brinquedoteca, lá tem um espaço do café, que você atrai coisas, ficou, né? Super moderno. Mas você tem também o que foi restaurado do casarão, que ficou maravilhoso. Então, eu acho que se iniciar um bate-papo para ver se eles têm espaço também, né? Para ver se existe esse espaço. Porque eu acho que condições de dar uma atenção... se ele teria condições com o tempo, como eu falo, não vou dizer que isso a gente precisaria preparar um plano B. Eu acho certo? Que o que eu estou sugerindo aqui e querendo até ajudar é uma coisa para o senhor começar a pensar no futuro. Plano B. De repente eu já tive 2 episódios aí que... Então, eu falo assim, então tem uma fase de transição, essa fase de transição eu acompanho, mas vai chegar uma hora que quem assumiria? Porque a coisa é dinâmica, esses livros, e é uma coisa que, bom, tanto eu acredito que há interesse, que se você acessar aí o plataforma agora, você vai ver que eu estou com 2.401.000, quase 401.500.
de acesso? 2.401.000, vai estar chegando 500 hoje. Você está entendendo? Mais 500. Maravilhoso. Então eu acredito, eu pelos cálculos que eu fiz, até eu gostaria de estar vivo, eu teria, em 4, 5 anos no máximo, eu chegaria nos 3 milhões. Vai chegar. Agora deixa eu aproveitando esse papo, porque eu tenho que voltar no assunto ainda da influência italiana, porque eu falei dessa da arquitetura e eu quero falar da religiosa, mas antes, só para a gente ainda concluir. Tem duas pessoas que eu não conheci nenhuma das duas, né? Lógico, nasci, elas já tinham falecido. Talvez o senhor tenha conhecido uma dessas pessoas, eu acho que talvez não, mas pela idade, uma dessas pessoas e que eu sou fã e que eu tenho uma gratidão como Ribeirão Pretano muito grande, porque são duas pessoas à frente do seu tempo. E os dois deixaram para Ribeirão uma biblioteca, cada um deixou uma, mas não deixaram só a biblioteca. Para mim, o Padre Euclides e assim a Junqueira. Padre Euclides deixou a biblioteca Padre Euclides e deixou o lar Padre Euclides. É a Santa Casa. Eu ia falar, ele que lança a pedra fundamental da Santa Casa, ele que inicia os trabalhos de captação de recursos da Santa Casa. Então, quer dizer, hoje se a Santa Casa existe, é por conta do lar Padre Euclides também. É isso mesmo, o senhor falou tudo. Para mim era um homem à frente do seu tempo, mas eu acho que a biblioteca ela tem uma simbologia muito forte. E a Junqueira, a mesma coisa, né? Nós temos a biblioteca, nós temos a fundação. A fundação, todo o trabalho dela. Ela era uma... Na cidade, ela foi... Ela e a Amélia Junqueira, a Isaura Junqueira, eram pessoas assim que... todas as instituições contavam, você sabe como é que é. Então ela deixou uma maternidade, que é a maternidade Senhora Junqueira, que fundação. Tudo bem, a maternidade atende particular, mas hoje tem a Mater, que é da fundação, faz parte, que só atende SUS, a Mater. É lógico, a Mater nasceu muito depois dela, né? A Mater era lá no Quintino 2, nasceu muito. Peraí. Mas e o Hospital São Francisco? Pois é, o Hospital... Bom, e eu te conto a origem do Hospital São Francisco. O Dr. Valdemar Branzi Pessoa era o médico particular dela e era da Beneficência Portuguesa. Ali. E tinha, sabe como é que é, né? Dentro do hospital tem de tudo um pouco, né, o Maraca? Sim. E houve uma desavença. 2 grupos. E o Dr. Valdemar acabou saindo de lá. Ela chegou para ele e falou, fica tranquilo que você vai ter o teu hospital. E assim... E fez o Hospital São Francisco. Entende? Alteraram um pouco, mas um prédio maravilhoso e tal. A área do lado era dela também. Que é onde surgiu hoje a unidade de emergência. Que era a maternidade. Quando... todo aquele movimento da cidade para trazer a USP para cá, o Dr. Valdemar Branzi Pessoa, que também foi uma grande liderança, foi deputado federal, isso e aquilo, né? Ele chegou para ela e convenceu. Tudo bem, maternidade e tal, mas um hospital das clínicas, hospital de... Não, hospital das clínicas, né? Porque não existia os outros. Era aquele, e era uma exigência, lógico, para a criação de uma faculdade de medicina. E ele também tem uma fundação com o nome dele hoje, também muito importante para Ribeirão. Então são pessoas que realmente marcaram, mas o senhor já está nesse caminho, porque também está deixando um legado muito grande para Ribeirão, que é a plataforma. Mas quem sou eu para se comparar a essas pessoas? Não é nem um comparativo, só gostaria de registrar que eu... um dia, se eu puder deixar um décimo do que você já está deixando para a cidade... Doutor Verri, é incrível. Nós já estamos conversando aqui, batendo papo há 1 hora já, né? Então a gente eu já tenho que chegar nos finalmente. Não que acabou não, ainda dá tempo da gente falar de uma outra coisa, que é a religiosidade, porque eu sei que o senhor fez o caminho da fé aí, eu quero
te perguntar um pouquinho, mas me dá um segundinho que antes eu preciso de falar dos meus parceiros aqui, né? Claro. E eu queria começar pelo Minas Frios. Aliás, nós não começamos a comer ainda, mas a Minas Frios sempre manda delícias aqui pra gente. Hoje, essa tábua de frios aqui que recheia a nossa mesa, eu tenho que agradecer muito a Edneia. Minas Frios, sem dúvida nenhuma, é o lugar onde você encontra os melhores queijos de Ribeirão Preto, mas não é só queijo não, viu, gente? Eu costumo dizer, nós fizemos um programa aqui na semana passada falando do pessoal que está procurando uma vida mais saudável e tal. Lá tem toda a linha de cereais, de grãos. Você quer estar pronto na tua casa para receber pessoas a qualquer momento, lá tem tudo. Minas Frios você precisa conhecer, fica do lado da Câmara Municipal ali, o telefone está na tela, então anota o telefone do Minas Frios, vai lá visitar a Edneia e se perca dentro daquela loja maravilhosa, tá? Quero agradecer a Claro, hoje como vocês viram, eu e o Dr. VR não estamos tomando um chopp Claro, mas o chopp Claro é o chopp de Ribeirão, um chopp fabricado em Ribeirão Preto. E aí, Dr. VR, só para aproveitar a história, né? Hoje a gente fala mestre cervejeiro, mas na época se usava muito a palavra o químico, né? O químico da Claro, ele foi mestre aliás, o mestre cervejeiro da Claro, ele foi químico da Antártica aqui em Ribeirão Preto, então ele buscou aproximar muito da forma do que era o chopp da Antártica, é um chopp realmente muito leve, fabricado aqui em Ribeirão Preto, fui na fábrica deles e fiquei impressionado com o tamanho que a fábrica está. Então, muito obrigado a Claro, e sempre que eu falo da Claro, eu falo do seu principal distribuidor, que é a Beer Shop Express, lá do Calil. E o telefone também está na tela. Se você quiser o chopp Claro na sua casa, você pode pedir nos barris de 10, 20, 30 ou até 50 litros, mas você pode mais, pode levar o growler. Esse growler tem 1,5 litros. Às vezes você está sozinho em casa, vai assistir um filme com a esposa, quer tomar uma cerveja ou vai assistir um jogo de futebol, leva aí o seu growler da Claro, que você encontra lá na Beer Shop Express, tá? Vou falar da Harmônica Produtora, que é nosso parceirão de primeira hora, a Harmônica que proporciona tudo isso pra gente. O estúdio da Harmônica tá aqui, mas não é só estúdio a história da Harmônica. A Harmônica faz captação de imagem, som e tudo que você precisar, aonde você precisar. Venha conhecer aqui os estúdios da Harmônica no Fiusa Center. Você já está convidado também. Então, Harmônica, muito obrigado. Se você quiser saber um pouco mais do trabalho da Harmônica, é só entrar no Instagram da Harmônica Produtora. E eu convido vocês a entrar também no Instagram da Magras e saber um pouquinho do que está acontecendo lá. Aliás, vai lá no meu Papo com Maraca, que tem uma foto lá de tudo que está acontecendo com a gente, com a Magras. Eu prometo, tinha prometido pro pessoal já um outro programa falando de saúde, trazer as meninas da Magras aqui de novo para a gente bater um papo, tá bom? Muito obrigado, então, à Clínica Magras. Dr. VR, vamos voltar aqui para o nosso papo? Já anunciando, né? O tempo já está acabando, foi muito bom, uma hora que passou voando, mas eu não poderia deixar de falar de uma das coisas que eu fiquei muito feliz em saber. Primeiro, uma coisa eu não fiquei feliz em saber, mas nós temos uma coincidência. Eu vi que o senhor infartou em 2018. 2016. 16, então eu infartei um pouco depois. Eu infartei em 2018. Eu estava chegando na Tati ali, eu apresentava um programa e só eu não queria aceitar que eu estava infartando, né? Aí o pessoal não me deixou entrar no estúdio. Para minha sorte, porque o que iria acontecer? Não me deixaram entrar no estúdio. Normalmente eu iria para minha casa, eu estava mesmo me sentindo mal, ia deitar e não tinha ninguém em casa, minha esposa estava com as minhas filhas. Até nisso nós temos uma semelhança. E aí lá no estúdio tem o Dr. Arthur Carvalho, um jovem médico que fazia um programa ali pro Grupo São Francisco, ele era patrocinado pelo Grupo São Francisco na época, e ele, Rap Vida também, e ele falou assim, não, vem cá um pouquinho, me chamou, ele estava com os equipamentos dele, me auscultou, tirou a pressão, falou, você está infartando. Eu falei, não estou infartando não, é esofagite. Eu falei que era esofagite. Eu tinha olhado no Google ali, né? Não faça isso, eu estava infartando mesmo, fui direto para o hospital. Eu não precisei eu fiz o cateterismo e no cateterismo colocaram um stentezinho. Eu tenho um stentezinho. Eu também. Mas foi um susto. E o senhor passou por isso, né? Passei. 2016. Maraca, eu sempre procurei fazer esporte, tanto é que
eu me preparei muito para fazer o caminho da fé. Joguei basquete. Bom, enfim. Aí eu fui fazer uma coisa, eu e minha esposa. Aliás, para ir com a minha esposa, nós entramos no Vigilantes do Peso. O Vigilantes do Peso, como resultado, é muito bom. Eu não quero fazer propaganda. Bom, já fiz. Mas o método. Eu comento que o método é um problema. Por quê? Porque pesa todo sábado. E com aquele negócio... traz uma responsabilidade, uma obrigação. Então, nós fomos para Campos do Jordão, eu e minha esposa. Ficamos uma semana lá. Sabe como é que é? Sem fazer o exercício e à vontade, certo? Quando eu cheguei, eu devia ter falado para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana não tem nada, nós vamos ficar quietos, vamos agora recuperar de uma forma ou de outra. Porque eu tinha já perdido 10 quilos. Muito bem. Aí, mas o que eu fiz? Botei 7 na esteira e 8 para correr. Que isso? Foi a coisa mais insensata que eu pratiquei na minha vida. As minhas artérias limpíssimas, um trombo separou-se e... Foi onde bloqueou. Exatamente. E a minha esposa, ela falou, eu vou tomar banho primeiro, depois você vai, porque eu tenho que ir comprar umas coisas. Tá bom. Pegou a bolsa, tal, não tinha nada que ver, voltar, tal. Aí, o Mará, você passou por essa, a morte é a coisa mais prosaica que tem. E tem mais. Se você tá mal, você não quer que ninguém fica sabendo disso, principalmente algum familiar seu. Aí eu fiquei quietinho lá, eu derretendo. Fiquei quietinho no meu canto lá, na cama, tal, isso, aquilo. Mal-estar, vai passar. A minha mulher não tinha nada que fazer no quarto. Eu falei, mas você não foi? Não, eu tive que lavar umas verduras aí ela te viu. Eu ainda venho aqui para ver se você... Eu estava morrendo. Ela de imediato ligou para o Dr. Fernando Roselino, que é meu médico cardiologista. Às 8 horas da manhã ele estava lá. Coisa que vai me perdoar, né? Você não pode exigir do médico 8 horas da manhã lá. Ele estava lá. Ele falou para ela assim, passa o telefone para ele. Quando passou para mim, ele falou, velho, o que você está sentindo? Uma dor no braço esquerdo. Imediatamente para o Hospital São Paulo. E no Hospital São Paulo, o pessoal estava entrando com o paciente na sala de tal. Ele pediu. Só dar uma pausa. Quer dizer, se ela não tivesse ali, você não teria ligado para o médico. E teria ficado ali. Eu teria morrido sozinho porque eu estava... O mesmo teria acontecido comigo. Eu teria... A gente acha que a gente é super-herói, sei lá, ou que aguenta tudo. Não. Aí vem o que você suscitou, a questão da religiosidade. Maraca, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, dado todo esse tempo que eu fiquei, família italiana, católica, tal, hoje eu confesso que eu não sou um católico praticante. Mas eu acredito muito em Deus. Não é porque eu devo culturalmente acreditar em Deus. Se eu te contar alguns episódios o que aconteceu na minha vida, é só
a figura, só a influência de Deus. E eu te entendo muito. Eu entendo exatamente porque comigo já aconteceu já, em todos os sentidos. Mas é incrível, você não faz ideia cada episódio que poderia ter acontecido e não foram poucos, não. Porque a gente já fez de tudo. Bom, aí e mais. Eu tenho como ídolo Jesus Cristo. E não é, eu não preciso fazer não nenhum, é clichê. Eu não preciso fazer, amigo, pela minha profissão, pelo que eu não preciso nenhuma necessidade de eu tal. sei disso. Vou te dizer mais. Às vezes, é tão forte a mensagem que eu digo o seguinte: dado o momento histórico onde surgiu a figura que a Bíblia apresenta como Jesus Cristo, porque só tinha escravidão, só o homem, isso durou muito, né? Mas o homem era um nada. Sim. E ele veio pregar o amor, a fraternidade, a solidariedade, ele veio pregar tudo, e saíram os evangelistas a pregar no mundo grego, né? Coríntio, Efésios, tal. Tanto é que a língua deles eram, né? Paulo de Tarso, né? São Marcos, isso e aquilo, tal. Bom, eu chego até, às vezes, dizer que essa figura, eu acredito em Jesus Cristo, mas a coisa é tão séria que eu falo assim, não, mas reuniu uns iluminados e disseram o seguinte: nós temos que encontrar uma figura que nós vamos nos reportar e nós vamos levar as mensagens que precisa botar uma ordem nesse mundo. O que está acontecendo é uma tragédia. Ninguém respeita ninguém, só guerras, isso e aquilo e tal. Bom, eu cheguei até a pensar nisso, mas eu acredito na figura física de Jesus e a mensagem dele. Muito bem. Nunca tivemos tanta necessidade dessa mensagem. Nunca tivemos tanta necessidade. Verdade. E o senhor falando, é algo que eu também preciso de falar. Eu acho que na minha vida também, em vários momentos, existe algo inexplicável que me colocou no caminho certo, que me deu a oportunidade certa, inclusive para continuar vivo, né? Em 2 momentos recentes, né? Que esse do infarto. E eu tive Covid também em 2020. Eu fiquei... Eu já contei essa história aqui no podcast. Eu estava a 5 minutos de ser entubado. O médico sai do meu lado, falou: vou buscar uma autorização, o senhor vai assinar. E uma médica que estava do lado dele, muito nova, jovem, ela fala: pede para ele usar o VNI. Em 2020, eu não sabia que era o VNI. Eu quase não conseguindo falar, no Hospital São Francisco, quase não conseguindo falar. Eu falei: você não pode falar, doutora? Ela: não, fala você. E aí, nesse momento, ela sai. E quando o médico volta, eu falo: doutor, ao invés de entubar, se quiser entubar, pode entubar, porque eu não quero ficar, mas ao invés de entubar, a gente não pode usar o VNI. Quando eu falei isso, ele franziu a testa. Como ele sabe o que é o VNI? E ele chamou a enfermeira-chefe e falou: você acha que ele aguenta VNI? Ela falou: aguenta. E nós fomos, ao invés de ser entubado, eles me colocaram nessa máquina que é o VNI. É uma máquina muito parecida com a da intubação. VNI significa ventilação não invasiva. Ao invés de te jogar lá dentro, o ar não precisa de te sedar, eles colocam uma máscara que é hermeticamente fechada e aquilo vem um fecho muito forte de oxigênio. Respirar. A sensação é ruim, é como se você estivesse andando num carro a 190 por hora, você coloca o rosto para fora e tenta respirar. É muito difícil respirar naquilo, mas
ela tá te empurrando o oxigênio para dentro do pulmão. E era o que faltava para mim, o oxigênio chegar lá dentro. Comecei a usar de 3 em 3 horas essa máscara. Em 5 dias eu saí do CTI e fui para o quarto. Se eu tivesse sido entubado, pela proporção que o Covid trouxe de pessoas que entubavam e faleciam, 80%, o meu tamanho, a minha comorbidade de já ter tido um infarto, né, provavelmente eu não estaria aqui. Então, daí e outros momentos, eu vejo a presença de Jesus muito forte na minha vida, me ajudando muito, mas eu sempre que eu oro, eu coloco a minha vida à disposição dele para dizer para que eu seja usado como instrumento. E eu acho que até por isso, por essa disposição, a gente parece que é até meio egoísta falar que eles estão olhando só para ele. Não é isso. Deus é bom, e eu acho que Jesus veio ao mundo para salvar todos, não foi um ou dois. Mas mesmo quando tem uma série que está passando agora, o senhor gosta de cinema, tem uma série que chama The Chosen, que são os escolhidos. É maravilhosa. Essa série mostra Jesus de uma forma muito mais humanizada. Porque o Jesus da Bíblia, não por ele, eu acho, mas pela forma com que se escrevia antes, né? A tradução traz um Jesus muito sério, né? Um Jesus muito... Quando vai se referir a mãe, mulher, tal, aquela coisa. Jesus era muito... esse Jesus retratado em The Chosen é um Jesus muito tranquilo, de muito diálogo e aquela coisa de ser chamado de mestre é porque ele era um grande professor para todo mundo, até para as crianças. E tem um diálogo dele com o apóstolo o Tiago, que é um dos dois. Tem o Tiago, ele ainda brinca, porque ele chama tem o Tiagão e o Tiaguinho, que eram 2 Tiagos. E aí na série ele fala: Tiaguinho, vem cá, você está com alguma dúvida? Ele fala assim: mestre, o senhor me escolheu, o senhor tem feito milagres, o senhor está fazendo pessoas andarem, o senhor está curando as pessoas. E eu também vou curar? E aí Jesus fala: não tenha dúvida, você vai curar as pessoas. Aí ele fala: mas e por que eu não sou curado? Porque ele tinha uma deficiência. Jesus fala para ele: você não precisa de ser curado, porque aqui você tem um problema. Mas o resto da vida que nós vamos passar junto, depois que você estiver num outro plano, você não vai ter mais esse problema. Então vamos nos preocupar com os outros, né? Resumindo a história. E Tiago entendeu bem a mensagem dele, né? Eu acho que é uma forma muito legal da gente entender o tamanho de Jesus, é assistir essa série The Chosen com esse Jesus mais humanizado. Dr. VR, eu tenho que terminar, mas eu não queria... hoje o senhor tem um grupo, ainda tem feito algumas caminhadas ainda? Então, eu concluí um trabalho e até se você me arrumar um e-mail, eu passo uma cópia. É que ficou 500 e tantas páginas. Por quê? Porque, primeiro, nós fizemos uma peregrinação. Durante a peregrinação, eu abastecia um blog. Eu chegava nas cidades, todos aqueles lugares lá da Serra da Mantiqueira, eu ia para uma lan house. O senhor registrava, então? Tudo. Por quê? Porque as famílias ficavam aqui, sabe, isso daí causa uma certa preocupação. Eu fazia a descrição do dia, como é que Diário foi, de bordo, ali. Todo, durante os 16 dias. Bom, aí depois nós fizemos uma exposição. O senhor fez Tambaú para... Tambaú até Aparecida. Naquela ocasião o ramal era Tambaú, dado ao padre Donizete e tal. Aliás, a gente pode no próximo programa falar um pouquinho do padre Donizete, que eu acho que tem uma história linda também. É muito interessante. Bom, eu tenho vários livros sobre os de Tambaú lá que escreveram sobre o padre Donizete. Aí, depois, a hora que nós chegamos, nós dissemos o seguinte, conversamos, nós estávamos num grupo de 7, inclusive o coronel Pani, recentemente falecido, e eu falei: gente, nós temos que continuar caminhando, manter o grupo, mas vamos abrir. Fizemos uma exposição das fotos
inclusive aqueles do grupo que teriam feito o caminho de Compostela, e nós fizemos uma posição da foto e pusemos um livro lá, uma urna, tal, isso, aquilo, para poder, então, a pessoa se manifestar à vontade de caminhar, de agregar. Bom, aí formou os peregrinos antes, e é RP, a continuação. Eu continuei, eu tenho 60 caminhadas que eu fiz toda a descrição delas. Muito legal. No blog, tem 2 blogs. Depois eu passaria para você o blog e tal. Aí, agora eu complementei esse trabalho e fiz um livro mais assim explicativo. Dei umas sabe, chega na hora, você tá ali, anda 30 km por dia, algumas coisas não bate. Hoje com a internet você tem condições de fazer coisa melhor, porque você pega as informações, tal, isso, aquilo. Bom, e coloquei nesse livro 1088 fotos. Só que elas não estão nesse trabalho porque é tudo papel couché, com fotos e tal. São no papel couché, 04, 8 fotos, 8 fotos de um lado, 8 fotos do outro. Deu 1088 fotos. Só que na hora de acertar com a gráfica lá, isso e aquilo, eu paguei, além de toda a montagem, isso e aquilo, 500 e tanto, mais 1088 fotos, 330, cada exemplar. Eu falei, não tem problema, pode me dar 3. Um vai ficar na minha casa, outro vai para a plataforma VR, e um vai, talvez, para quem pedir emprestado, eu empresto. Eu não tive coragem de colocar lá que eu poderia fazer esse material lá na gráfica da Rua Laguna, isso, aquilo, tal, porque chega lá, o cara pede 300. O valor é alto, até pela quantidade também, mas que legal que o senhor fez isso, porque hoje as pessoas acabam não fazendo esse tipo de registro, né? E isso é muito importante. Ficou gravado, eu sou assim. Eu, por exemplo, fiz 5 viagens. Você andava quanto por dia, mais ou menos? Dava uns 22 quilômetros. 22. Mas todo dia, né? Não é fácil. E chegava lá, eu ainda ia para Lan House. Quando não tinha Lan House, a pessoa ali falava, tem um armazenzinho do Zé lá, e ele tem um computador. E eu ia lá, Zé. Conseguia. E aí eu tirava o passado. Tudo com cabeça. Você lembra como é que se fazia as coisas para botar as fotografias, tal, isso aqui. Todo dia eles acompanharam a gente. Legal. Todo dia. Então, é o registro, eu gosto muito. Eu fiz, por exemplo, as viagens internacionais que eu fiz um livro também. Isso é neto, bisneto. E é muito bom, esse registro é importante. As pessoas, eu queria muito ter registrado boas coisas que eu já fiz, mas e o senhor tem essa iniciativa, isso é muito bom, parabéns. Eu quero entrar na fila desse livro, do empréstimo do livro, para folhear ele e para conhecer um pouquinho. Muito interessante. O Max está me apertando aqui por causa do horário, Dr. VR, mas eu queria já deixar um convite para a gente continuar esse bate-papo um outro dia, porque faltou a gente falar de muita coisa e um bom papo. E de algumas pessoas da nossa cidade também que ajudam, colaboram, fazem com que a cidade seja essa cidade boa, que recebe bem as pessoas e todas as pessoas, né? Esses dias, eu estava conversando com um grande amigo que veio para empreender aqui, e ele falou assim, Maraca, eu fui muito bem recebido em Ribeirão, e ele trouxe a consultora dele, está aqui há um bom tempo, e eu converso com o pessoal, por exemplo, lá no Salgado Filho 2, é um bairro que, quando saiu aquela reportagem da Califórnia brasileira,
né? E para o Brasil inteiro, eles ficaram maravilhados. Vão para Ribeirão, que é a terra das oportunidades. Chegaram aqui, eles viram que tinha um grande problema. Não era tudo aquilo e tinha um problema social. E aí eles foram para naquela época, eu posso chamar assim, praticamente um assentamento. Eles foram bem orientados a deixar espaço de calçada e tal. Hoje eles estão regularizando os lotes deles lá. Então, quer dizer, eles conseguiram construir. Por quê? Porque eles vieram para trabalhar, vieram dispostos para ajudar a construir Ribeirão. E muitos ali foram pessoas que trabalharam com mão de obra. Eles vieram, na época, com aquele sonho de que o agronegócio vai receber todo mundo. E não era mais assim. E aí eles acabaram, muitos viraram pedreiro, trabalharam na construção civil. E hoje é um bairro todo de alvenaria ali, de pessoas simples, mas pessoas muito honestas também, que vieram e ajudaram a construir nossa cidade desde 89. Então a gente recebe todo mundo. Eu acho que Ribeirão Preto cresceu tanto, né? Era comarca de São Simão. Você falou a verdade. Aconteceu o seguinte: como a cidade já era maior, instalaram por política, força, tal, ainda morava a comarca em São Simão, mas instalaram aqui em Ribeirão Preto, porque havia uma ligação, era a sede e algumas tal. Aí o juiz falou, não, vou instalar. Aí a Câmara deu verba, fizeram um jantar, um baile e tal. Isso aqui, soltaram o foguete. Mas realmente a instalação da comarca. E gozado que na história de São Simão eles ignoram essa história. Eu defendo a ideia que Ribeirão Preto, a comarca de Ribeirão Preto, tem muito mais idade. Sem dúvida. Então vamos falar sobre isso também. Dr. VR, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado participar do programa hoje. Obrigado pelo carinho. Quero, antes de encerrar, agradecer também a Painil, a iMedia. A Painil, a iMedia e a Vivace são 3 empresas que estão com a gente há muito tempo, desde o começo do programa, e ajudam a divulgar muito o nosso programa. Agora a EdLed chegou também, então muito obrigado a todos vocês pela parceria sempre, tá? Você muito grato sempre. Mas hoje minha gratidão com o Dr. Otário VR, de ter aceitado o convite do Dr. VR. E esse bate-papo é um pouquinho do que a gente ainda pode fazer. E pode ter certeza que esse nosso registro aqui, ele também, de uma forma ou de outra, pode ser aproveitado por muita gente na internet. E fica o convite para o pessoal, quem quiser conhecer a plataforma VR, ainda está ali no navegador, né? Se digitar no Google, escrever plataforma VR. No Google. E hoje o senhor está no Instagram também. Olha, eu não uso muito o Instagram. Tá. Eu acho... pela próprio... O Instagram costuma ter uma mensagem mais objetiva. Então eu trabalhava. Eu dei uma parada no Facebook. Tá. Entendi. Então tá bom, mas só procurar a plataforma VR e o pessoal vai achar. Vai achar. Obrigado, Dr. VR. Eu que agradeço essa oportunidade. Torno a cumprimentá-lo, parabenizá-lo, como também o pessoal da Harmônica. Muito bem. A Harmônica, como eu disse, nos recebe muito bem. E eu finalizo aqui o Papo com Maraca de hoje, diretamente dos estúdios da Harmônica. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Tchau.